Fala pessoal, tudo certo com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para mais um vídeo e hoje a gente vai falar sobre um comparativo do Renault Kwid contra o Fiat Mobi, tá certo? E vai ser meu primeiro vídeo de comparativo, tá certo? Tudo feito em casa, tal, pegando todos os dados técnicos do carro e tudo mais, tá? Então se você está em dúvida entre comprar um Renault Kwid ou um Fiat Mobi, fica aqui no vídeo que eu tenho certeza que vai ser muito esclarecedor para vocês, tá certo? Enfim, eu tenho que pedir para vocês deixarem seu like, se inscreverem no canal, é de extrema importância pra gente aqui. E o link da matéria onde eu peguei isso, tá certo? Eu vou acrescentar coisas, obviamente, é da Moto One, então link na descrição, tá bom? Vamos pro vídeo, né? Ambos são pequenos, econômicos e aspas, né, baratos. Mas qual tem o melhor custo-benefício, que é para mim o mais importante? Vamos lá. Viver na cidade está cada vez mais difícil. A população cresce e as ruas ficam mais cheias de carro a cada ano. Em outros lugares do mundo, a solução para quem precisa de um carro é escolher um subcompacto, né? Por ter um tamanho que permita estacionar com mais facilidade e ser mais econômico, além de, depender do caso, ser mais barato. Essa categoria teve início lento no Brasil, com a chegada de poucos modelos da Kia Picanto e o Volkswagen Up. Na verdade, o primeiro Ford Ka de 1996 era um bom exemplo, né? Começou a crescer com a chegada do Fiat Mobi e neste ano, no caso do Kwid, né, em 2017, chegou o Kwid. Um dos carros mais baratos do mercado que só perde para o chinês QQ, que aparentemente saiu de linha, né? Aqui no Brasil. Pelo menos ele é o nacional mais barato, o Kwid, né? Um se apoia no aspecto descolado, outro se considera um SUV para ser por sua altura do solo, né? Que é o Kwid, que isso para mim é a coisa mais escrota que a Renault já inventou. São os dois mais vendidos do segmento, mas qual deles tem o melhor custo-benefício? Escolhemos a faixa dos 40 mil na versão Drive do Mobi e o Kwid da Intense, tá certo? Para saber. Vamos lá falar do espaço e praticidade. Pedir espaço em um city car, né, é uma loucura. Eu sei. O conceito deles é justamente ser pequeno e leve o suficiente para ser fácil de estacionar e bem econômico. Porém, se tem banco traseiro, deve ter pelo menos oferecer capacidade para encher o veículo sem que o passageiro achem melhor sair e pegar um ônibus, né? Uma das grandes falhas do Mobi está nesse quesito. Ele é bem apertado. Motoristas mais altos terão que tirar a trava do trilho para poder recuar um pouco mais o banco e achar uma posição adequada para dirigir. Os mais baixinhos não terão problema, seja ele condutor ou passageiro. Já para quem senta atrás, né, falta espaço para as pernas, e isso com os bancos ajustados para um motorista de 1,63 metros, quer dizer, uma pessoa até relativamente pequena, né? Se for pegar aí a média de altura dos homens e das mulheres, é complicado. O porta-malas também é um dos menores do segmento, com capacidade de 215 litros. E esqueça o cargo box, oferecido pelo Fiat. Ele só serve para itens pequenos e acaba atrapalhando mais do que ajuda. No que a vida segue, muito melhor no Kwid. Ele é mais espaçoso, é verdade, principalmente para quem viaja atrás. Só que tem suas limitações, obviamente, é subcompacto, né? A cabine é estreita demais, o que faz com que o ombro encoste na porta com frequência. Há espaço para pernas e cabeça, né? Só não espere conforto se for andar exatamente no meio do banco traseiro. Assim, com o Mobi, ele é quase inviável para levar 3 adultos. Já o porta-malas é de boas, né? 290 litros, praticamente igual a dos hatches maiores, como o Hyundai HB20 300 litros. O ponto negativo do Renault, da Renault, né, é a posição de dirigir. Para manter o preço baixo, ficou sem ajuste para o volante, então temos que nos virar com o banco, também sem regulagem de altura. Então ele tem o banco, né? Você vai regular e se ficar ruim, acabou, não tem o que fazer. Para achar a posição mais confortável. Ao menos o Kwid tem um volante exclusivo, de pequeno diâmetro, para não bater na perna do motorista. O Mobi usa o mesmo volante do Uno, mas tem ajuste de altura tanto na coluna de direção quanto no banco.
tá? Que isso aí acaba sendo um ponto positivo, porém o volante é muito grande e acaba sendo desconfortável, né? Os carros da Renault sempre pecam na ergonomia, com comandos e portas-objetos mal desenhados ou em posições de acesso ruim. O Kwid é bem melhor nesse ponto, né? Tem um ótimo porta-mala ou porta-objetos à frente do câmbio e uma central multimídia elevada, mas bem posicionada aqui no Sandero. No entanto, algumas soluções causam estranhezas, como o comando de vidros elétricos no painel. O carro é muito estreito para tê-los nas portas, né? Então é um outro corte de custo, você não baixa e aumenta, né? Ou baixa e levanta o vidro elétrico pela porta. É ali no meio, né? Onde fica ali na central. E o puxador de portas mais baixo do que o normal. O Mobi é bem mais convencional nesse ponto, com tudo ao alcance das mãos, tá certo? Com tudo no alcance da mão. Acabamento e equipamentos, vamos falar dele agora. Simplesmente define o Kwid até mais do que o Mobi, né? Toda a cabine é composta por plásticos rígidos na cor cinza, no mesmo padrão de outros carros da marca, como o Sandero. Ao menos os apliques de acrílico branco nas portas e no volante melhoram o aspecto em relação às versões de entrada. É bem montado e não há rebarbas ou vãos. Não causa a sensação de baixa qualidade, embora fique óbvio que estamos num carro feito para ser barato. Quem prefere acabamento melhor terá que ir para o pequeno Fiat, o pequeno da Fiat, né? Os plásticos apresentam textura mais suaves ao toque e que varia de acordo com a região do painel ou das portas. Tem até algumas partes com acabamento em preto brilhante, sem falar na montagem caprichada. Era o melhor Fiat de Betim nestes aspectos até a chegada de Argo. Então ele até tem um interno muito bem feito, né? Para o valor do carro, obviamente, tá? Não desce os cacete em mim porque eu falei isso. Cada um tem seu destaque na lista de equipamentos. Nas versões avaliadas, ambos trazem de série os itens mais desejados, como ar-condicionado, vidros dianteiros elétricos, computador de bordo e direção elétrica. O Kwid Intense, tá, o que a gente está comentando aqui, tem como vantagem o pacote Connect, com retrovisores elétricos, chaves de estacionamento com telecomando e central multimídia, nave 2.0, né, muito famoso, aí da linha Renault, formada por uma tela sensível ao toque de 7 polegadas em funções com câmera de ré e GPS. Só faltam os comandos no volante, né, que isso aí não vai ter, mas agora nas versões atuais já até tem, né, alguns comandos no volante. Já o Mobi apoia-se no Live On, sistema que usa celular do motorista no lugar de uma tela fixa. Tem os seus méritos, pois o aplicativo é rápido, gratuito e pode ser atualizado constantemente, sem falar que aceita comandos pelos botões no volante. Mas é uma solução meia mandrake, né? Já que elimina o trabalho e custo de colocar uma central multimídia de verdade e exige o uso do celular até para ouvir rádio. Então, basicamente, ele não tem nada, né, e só usa o celular. Em termos de segurança, o Kwid sai na frente ao vir de série com 4 airbags frontais e laterais, contra apenas os frontais obrigatórios da Fiat, né? Não adicionar mais bolsas nem como opcional, então não existe nem opcional em relação ao Mobi. Também apresentou o melhor resultado nos testes de impacto no Latin NCAP, conseguindo 3 estrelas em nível de proteção, de 5 possíveis contra apenas uma do rival. E basicamente, para que carros que não tem controle de estabilidade nem nada disso, o máximo é 3, tá? Então ele tirou o melhor para carros que não tem controle de estabilidade. Ao volante, e o Mobi tirou um só, né? Que isso aí é muito ruim. Ao volante, ao dar partida no motor, o Mobi se sobressai em conforto. O ruído é melhor e o carro vibra bem menos. Apesar de deixar claro que é um motor de 3 cilindros, o Kwid é bem mais barulhento. O ponto de um vizinho brincar, a ponto de um vizinho brincar que eu estava com o caminhão. Apesar do exagero dele, não dá para negar que o som do motor do Renault é bem mais presente pelo isolamento acústico mais simples, ou basicamente quase nenhum, né? Não tem manta acústica. No dia a dia, essa diferença permanece. O Kwid continua a tremer, seja com um carro parado no semáforo ou com ele em movimento na estrada. Basta colocar os pés nos pedais para sentir a trepidação. Até o volante treme quando
o motor chega a rotações mais altas. É mais confortável ficar dentro do mob por ele impedir que essas vibrações cheguem à cabine com tanta intensidade. Também é mais fácil de manobrar, equipado com direção elétrica e que pode ficar ainda mais leve com o modo City adicionado. Por outro lado, o Kwid melhora em movimento. Por querer ser um SUV, é mais distante do solo e tem uma suspensão com ajuste adequado para superar obstáculos com mais facilidade. Até, no caso, a pessoa que avaliou fez um pequeno off-road com ele, né? Botou um pouquinho na terra. O Renault é mais durinho que o Fiat, mas ambos repassam os impactos da via mais do que desejado para a cabine. Nessa versão, o Kwid tem direção elétrica ao invés de elétrico-hidráulica, como nos demais carros da Renault, com um volante bem leve na cidade e nas manobras, tá? Isso aí é muito bom. A Renault finalmente está usando uma transmissão manual mais agradável, tem comando por cabo ao invés de sistema a varão, o que melhora muito a sensação na troca de marchas. A caixa exclusiva do Kwid tem engates um pouco duros, mas nada que incomode. É melhor que o Mobi, já que o Fiat insiste na velha transmissão molenga que está em todos os carros de sua linha. Falta precisão em ter um curso mais longo, tá? Pelo tamanho e construção, os dois subcompactos inclinam bastante nas curvas. Dá para sentir bem acima de 80 km por hora e pode assustar quem guia um carro desses pela primeira vez. Ambos acabam tendo fatores que acentuam o balanço da carroceria, como falta de barra estabilizadora. Tem que economizar para ficar barato, não é? Então, apesar de sensação, os dois são estáveis e mostram reações previsíveis no limite. No Kwid, os pneus poderiam ser mais largos, 165/70 contra os 175/65 do Mobi, ao menos igualando o oponente, né? Então é um pouquinho, mas realmente quando você vê na rua, dá para perceber que é muito, muito fino o pneu do Kwid, né? Os dois hatches são bem animados para 1.0 aspirado devido ao baixo peso. O Kwid sai na frente, seu motor é mais simples, uma versão baixo custo do 1.0, né? SCE usado no Sandero, perde várias coisas, né, em relação ao motor do Sandero. Só que o carrinho pesa somente 779 kg, quer dizer, não chega nem a 800 kg. No nosso teste instrumentado, acelerou de 0 a 100 em 13,9 segundos. É bom para chegar nessa velocidade, mas perde o ímpeto em velocidades mais altas, como mostrou na retomada de 80 a 120, que precisando de 15 segundos, bastante tempo, né? É um motor que não tem tanto fôlego. É a consequência de focar no regime em baixa rotação ao simplificar o motor, limitando a potência em 70 cavalos contra 72 cavalos do Fiat. Em comparação, o Mobi precisou de 14,5 para chegar a 100 km e fez valer sua maior potência de retomada, 80 a 120, marcando 14,1, que é bastante diferença em relação ao Mobi, né? É um bom resultado, considerando que o compacto do Fiat pesa 945 kg, resumindo, bem mais pesadinho do que o Kwid, né? Sendo 166 kg a mais do que o Kwid, pronto. Com apenas 2 válvulas por cilindro, o motor Firefly agrada pelo torque, que é bem maior do que o rival, 10,9 contra 9,8, tá? Então temos aí 1,1 kg a mais. E ainda é entregue mais cedo, em 3.250 RPM contra 4.250 RPM da Renault. Apesar dos problemas no freio que levaram o recaldo de todas as unidades e dos pneus mais finos do Kwid, o Kwid freou melhor do que o Mobi. Precisou de 40,8 metros para frear 100 km, contra 41,5 metros ao Mobi. Abaixo dos 80, a direção entre os dois foi sempre de 0,2 para o Kwid. Vale dizer, no entanto, que a Renault deixa a desejar no tato do pedal, um tanto o borrachudo que exige pé firme para parar. O do Fiat responde mais prontamente. Ambos têm como proposta serem bem econômicos e estão bem próximos nesse quesito. Nossa medição com etanol apontou 14,3 na estrada, tanto para o Kwid
quanto para o Mob, né? Na cidade, o compacto da Renault foi levemente melhor, com 10,2 contra 10,1, né, do Mob. Então isso aí é muito besteira. Em relação à economia, eu acho que não pesa para ninguém. É essa diferençazinha só, né? Poderia ser um ponto poderia ser um ponto a favor do Kwid, não fosse pelo fato de ter um tanque de apenas 38 litros, né? Enquanto o Mob tem de 47. Ou seja, quem escolher o fraco indiano irá parar mais vezes para abastecer, mesmo sendo um pouquinho mais econômico, né? Em relação à compra e manutenção, tanto o Kwid quanto o Mob vem com 3 anos de garantia. O Renault aparece que sai na frente com preços fixos, né, para as 3 primeiras revisões, que isso é muito bom, tá? Só não vou citar aqui os negócios, porque os dados que eu peguei aqui foi de 3 anos atrás, então pode estar muito atualizado, tá? Mas, aqui dá para perceber que o Kwid é bem mais baratinho, um pouco mais barato do que o Mob, tá? E assim, né, fica aí para vocês saberem sobre o melhor custo-benefício. Conclusão, cada um poderia ter o seu público. O Kwid tem uma pegada mais interessante para quem quer um veículo altinho e mora num lugar mais acidentado. O Mob é mais confortável, mas seus pontos negativos pesam demais, né? É mais apertado, seu porta-malas beira a inutilidade e o principal é mais caro. A diferença é pequena no valor base, mas chega a quase 7 mil se você for equipar, né? Equipamentos ao Renault. Melhor para o Kwid, que define a disputa a seu favor, tá bom? Então, todos carros baratos, obviamente, vai ter seus problemas, né? Mas acaba que o Kwid, numa visão geral, né, é um pouquinho melhor. Ah, mas eu sou alto e, digamos, eu tenho um pezinho acima, eu sou acima do peso. O Kwid, o Mob não seria melhor? O Mob é muito ruim também para carros, para pessoas que são altas, tá? Então, nenhum dos dois carros é recomendado para que se você for ou acima do peso, vamos dizer assim, do padrão, ou mesmo mais alto do que o padrão, né? Aqui a gente pode falar da ficha técnica, vocês vão ver aqui agora a minha tela, né? O Renault Kwid Intense e o Mob 1.0 Drive, né? O motor do Kwid é um dianteiro, transversal de 3 cilindros de 12 válvulas, 999 centímetros cúbicos com comando duplo, sem variador, e ele é flex, tá? Enquanto o Mob é dianteiro transversal, 3 cilindros de 6 válvulas, 999 centímetros cúbicos, comando variável de válvulas com um ciclo aqui em cargas parciais flex, né? A potência é de 66 a 70 cavalos a 5.500 RPM e 9,4 a 9,8 kg força metro a 4.250, enquanto o Mob leva nesse quesito em relação a 72 cavalos até 77 a 6.250 RPM, e o torque vem bem antes, né, 10,4 a 10,9 a 3.250. Os dois são manuais, tá certo? De tração dianteira de 5 marchas. A suspensão é independente, tá certo? De ambas. E os pneus é de aro 14 para ambos também, com o pneu do Kwid sendo 165 a 70, aro de 14, e do Mob 175 a 65, aro 14 também, tá certo? Os discos sólidos na dianteira e tambores na traseira com ABS, tá certo? E também o outro também tem ABS da mesma forma. O peso de um é 779 kg, é ordem de marcha, e o outro é 945 pelo Mob. Né? Aqui as dimensões é o comprimento, o Kwid é maior, na largura o Kwid é menor, tá? O Mob acaba ganhando, e no entre eixos acaba levando o Kwid, e na altura o Mob é um pouquinho maior também, tá certo? Então fica bem empatado. Um é melhor na largura, o outro é melhor na altura, o outro é melhor entre eixos. Então fica algo bem igualitário, sendo que o Kwid é um pouquinho mais espaçoso, tá bom? E no interno também pelo entre-eixo. O tanque de combustível é de 38, né, com porta-malas de 290, contra 47 litros de 215 litros.
de tanque e 215 litros de porta-mala, tá bom? E sobre o preço aqui eu não vou falar porque aqui está desatualizado, tá certo? E aqui é relação a consumo e tudo mais, tá? Mas, galera, muito obrigado. Só para vocês saberem, né? De 0 a 60 o Quid foi de 5.5, né? E o Mob foi de 5.9. De 0 a 80, né? Que para mim eu acho que é o mais importante, principalmente se você usa na cidade, foi de 9,2 e 9,6, tá? E de 0 a 100 o Quid levou também 13,9 e o Mob 14,5. Retomada de 40 a 100 o Quid levou, foi de 12,9 e o Mob 13,2. Mas de 80 a 120, né, pelo motor mais um pouquinho mais esticado do Mob, acabou levando em 14,1 contra 15,5, tá certo? E as frenagens aqui também é algo muito importante, né? O Quid levou também aqui em 40,8 contra 41,5. 80 km foi 25,1, 25 metros,2, enquanto 25,4 e 60 de 60 a 0 também só foi uma diferença de 0,2 para o Quid, tá? Nada muito grande. E o consumo ficou aí questão de 0,1, né, litros, então 100 ml ou 100 metros a mais, tá, por litro em relação ao Quid, que isso tá, não é tão demais assim, tá? Galera, vídeo longo pra caramba, mas eu acho que pra quem quer comprar um carro, um dos dois, serve muito, né? Espero que vocês tenham gostado, deixa o seu feedback aí, tá bom? Pra gente saber como se vocês gostaram ou não, tá? Porque é um vídeo bem longo, cansativo, né? Mas assim, pra quem realmente quer comprar o carro, é deveras interessante, tá? Valeu, galera, falou e até mais.